Quais são as principais reclamações de quem entra em contato com esse assunto, licenciamento ambiental? Por que demora tanto para sair uma licença ou uma autorização? Eu preciso mesmo dessa licença ou autorização? Por quê? Eu sou o Akira Okuyama, eu vou te ajudar a ter seus projetos ambientais aprovados com mais rapidez. Antes de começarmos, é preciso contextualizar um pouco. Vamos falar sobre as reclamações dos processos ambientais no estado de São Paulo atendidos pelo órgão ambiental. As principais reclamações são três: lentidão no sistema público, morosidade e burocracia. Vamos detalhar um pouco mais esse assunto. Em agosto de 2017, nós tivemos a digitalização dos processos ambientais. E mesmo após alguns anos nesse tipo de plataforma, ainda surgem muitas reclamações e dúvidas. A primeira reclamação: não consigo mais falar com o técnico para tirar as dúvidas do meu processo. Deixa eu te contar como é que funcionava antigamente. O consultor preenchia o formulário no portal de licenciamento ambiental, fazia o pagamento da taxa, reunia a documentação necessária, fazia o agendamento e, na hora de entregar os documentos, havia o atendimento presencial, onde o atendente, tinha um atendente que ficava à disposição para fazer a checagem dos documentos e a abertura do processo. Esse funcionário era treinado para receber, protocolar ou recusar os documentos trazidos pelos consultores ou pelas pessoas interessadas. Nesse momento, onde algum documento era contestado, havia a possibilidade de solicitar esclarecimento com um técnico. Ou seja, o consultor já saía da CETESB sabendo com que tipo de orientação, qual que era o documento que estava faltando e o porquê que estava sendo pedido aquele documento. Ele não precisava se preocupar em estudar e aprimorar esse conhecimento, pois sempre havia alguém para orientá-lo. Sempre que houvesse qualquer dúvida, poderia recorrer a esse artifício. Depois era só seguir as orientações e agendar novamente e voltar para protocolar os documentos corretamente. E hoje, com a digitalização dos processos, o envio dos documentos passou a ser digital, ou seja, o consultor precisa enviar os documentos necessários num determinado formato, com tamanho de arquivo específico. Não tem mais aquela consulta para orientação de um técnico. Ou seja, nesse novo formato, o consultor precisa ter conhecimento para não ter seus documentos, seu processo recusado. Uma reclamação que havia naquela época, que o processo era físico, era com relação ao agendamento, pois nem sempre podia ser na data e horário que o consultor ou a pessoa interessada queria. Agora no digital não existe mais essa dificuldade. Os protocolos de processo podem ser feitas 24 horas por dia pelo consultor ou pelo interessado. A análise pela CETESB, pela companhia ambiental, pelo órgão ambiental, continua em horário comercial. Então, qual foi a primeira reclamação desse processo digital? Lembra quando falávamos que havia consultor que tinha o hábito de fazer aquela consulta básica com o técnico para acertar seus processos? Não tem mais. Com esse novo formato, o consultor ou a pessoa interessada precisa fazer o processo corretamente para que não seja recusado nenhum documento, ou seja, os documentos precisam estar corretos e de acordo com a regra exigida. Por que isso acontece? O sistema vai aceitar qualquer documento que o consultor ou a pessoa interessada inserir. O sistema é uma máquina, não tem inteligência para saber se aquele documento está correto ou não. Porém, antes desses documentos efetivamente se tornarem um processo e ir para a mão de algum técnico responsável para ser analisado, é feito o checklist dessa documentação. Ou seja, alguém vai verificar se o documento inserido é de fato o que a pessoa inseriu e se tem a ver com o processo e o pedido em questão. E essa análise também se aprofunda quanto à documentação estar completa, se não está faltando alguma página, se está dentro da validade, se não está faltando assinatura, se estão na ordem correta. Somente depois desse checklist é que o documento vira um processo e vai para análise técnica. Se houver qualquer documento recusado, o processo retorna para o consultor ou interessado com as informações das pendências. Sabendo de tudo isso, você acha certo falar que o processo digital é ruim?
Vamos ver os outros aspectos. O consultor não tem horário certo para enviar os documentos necessários, ou seja, ele tem 24 horas por dia para fazer isso. Ele não depende de um agendamento que demorava cerca de uma semana, 10 dias, para acontecer e entregar esses documentos. Só que não existe mais aquela consultinha básica com o técnico, ou seja, ele precisa conhecer os trâmites, os documentos, as exigências, ou seja, ele precisa ter conhecimento. Quem tem esse conhecimento não reclama. Se você está reclamando, será que está faltando alguma coisa? Outra reclamação frequente é que o sistema digital recusou o documento. Lembra que eu falei que alguém analisa todos os documentos e se tiver alguma coisa errada ele vai ser recusado? Pois é, se foi recusado tem alguma coisa errada. Então, vamos ver algumas possibilidades. 1. Documento com validade vencida. Por exemplo, a matrícula do imóvel emitida pelo cartório de registro de imóveis tem validade determinada por lei. Se você anexou essa certidão com emissão superior a esse prazo, o documento será recusado. Documento fora do formato exigido. Todos os documentos devem ser apresentados em formato PDF. Se você mandou um TXT, ele vai ser recusado. Documentação incompleta. Por exemplo, o comprovante de pagamento de preço de análise. Não adianta mandar só o boleto, precisa anexar o comprovante de pagamento, o recibo bancário ou a autenticação bancária. Outro caso também recorrente é a matrícula do imóvel estar incompleta. Por exemplo, a matrícula tem frente e verso e só manda o verso ou a frente. Documento já recusado, mas é enviado novamente. Por exemplo, a certidão de uso e ocupação do solo está vencida e foi recusada. É solicitada uma nova. O consultor insiste em mandar o mesmo documento vencido. Vai ser recusado novamente. Falta de assinatura ou rúbrica nos documentos. Por exemplo, a planta baixa, ela precisa ser assinada pelo proprietário ou responsável legal pelo empreendimento e pelo engenheiro responsável pela elaboração dessa planta. E, no caso, vem somente com a assinatura do engenheiro ou somente a assinatura do proprietário, vai ser recusado por falta de assinatura. Ou, por exemplo, o MCE, o Memorial de Caracterização do Empreendimento. Ele necessariamente precisa ser rubricado em todas as vias e assinado na última folha. Se não vier nem com a rúbrica nem com a assinatura, ele vai ser recusado por falta de assinatura. Outro exemplo clássico é o croquis de localização estar incompleto. O que é o croquis de localização? É um mapa onde a gente coloca o empreendimento no centro e faz um raio de mais ou menos 100 metros de distância, identificando todos os vizinhos, indústrias, casas, terrenos vagos, para identificar se existe alguma fonte de contaminação ou alguém que possa reclamar do seu empreendimento. Nesses casos todos, dá para reclamar que é o órgão ambiental que está atrasando o processo? Bom, aqui eu já listei algumas situações onde os documentos são recusados. Normalmente é porque não estão atendendo às exigências. Para evitar retrabalho ou qualquer tipo de desgaste por conta desses documentos recusados, os consultores ou interessados precisam atentar a esses requisitos. Acontece muito de consultores ou interessados protocolarem documentos com a renovação da sua licença próximo do dia do vencimento da mesma. E depois reclamam que está demorando, que a licença venceu ou está para vencer e fica apressando o órgão. Será que o órgão ambiental teria que se atentar mais a esses prazos? Bom, de acordo com a resolução CONAMA 237 de 97, as renovações de licenças de operação devem ser solicitadas com 120 dias de antecedência. Por que esse prazo longo? O processo de renovação de licença às vezes demanda um trabalho minucioso de análise e isso demanda tempo. Para que o empreendimento não seja penalizado, existe essa orientação. Ah, mas o meu empreendimento é pequeno, não tem fonte de poluição ou só tem 2 maquininhas. Pois é, o órgão ambiental só vai ver isso quando for efetivamente analisar o documento. Portanto, já que não tem privilégio ou preferência, o ideal é seguir o que está descrito na lei. Ou seja, o órgão ambiental trabalha com esse prazo de 120 dias para liberar a licença.
Se você protocolar o pedido de renovação com 30 dias antes do vencimento da licença, corre o risco de ter a sua licença vencida e ainda não ter saído a renovação. Portanto, o empreendimento ficará passível de penalização. E falando em legislação, ela determina quais são os empreendimentos que estão sujeitos ao licenciamento ambiental e quais são as situações que precisam de autorização florestal. E eu já postei alguns vídeos sobre esses assuntos, mas, resumidamente, os empreendimentos ou atividades que têm possibilidade de causar poluição do ar, do solo ou das águas devem ter mecanismos de controle para que essa agressão ao meio ambiente seja minimizada. Do mesmo modo que aquelas atividades que possam causar algum dano ao meio ambiente, como corte de árvores nativas ou supressão de vegetação nativa, ou principalmente nas matas ciliares, as APPs, áreas de preservação permanente, para a proteção das nossas águas, devem ser compensados ou mitigados. Ou seja, não é que são terminantemente proibidos de serem feitos, mas, mediante análise do que se quer fazer e das propostas de compensação, podem ser autorizados. E quando o órgão ambiental demora para fazer a análise? A questão da demora é muito relativa. Depende do processo ou da quantidade de processos que o técnico tem que analisar, a complexidade do assunto, das vistorias, da quantidade de documentos a serem analisados. Às vezes é solicitado até documentação complementar. Existem níveis de prioridade, ou seja, é uma situação muito complexa. Se não dá para alterar o prazo de análise, o que os consultores e interessados podem fazer para que o processo não demore mais do que o necessário? Bom, o que está na mão do consultor ou do interessado é a confecção do processo, ou seja, cuidar para que todos os documentos estejam de acordo com o que é exigido, atentar aos prazos e vencimentos. Relatórios exigidos merecem um cuidado especial para que seja de fácil entendimento, o detalhamento técnico para facilitar o entendimento durante a análise. Basicamente, é deixar o seu processo o mais completo e detalhado possível. Uma dica que eu dou: amplie seus conhecimentos, assim você evita retrabalho, tem seus processos analisados no prazo correto e não sofre com os atrasos. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Até breve!